Amém? É o sal do amado da igreja. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, que essa palavra está aqui em Atos dos Apóstolos. Nós vamos trabalhar nessa noite algo que o Senhor colocou no meu coração, despertando a sua noiva a cada dia mais para aquilo que ela já é e por tudo aquilo que ela tem. Então nós precisamos ter esse entendimento para que possamos avançar, para que possamos crescer, para que o nome de Jesus Cristo seja excelsamente glorificado nas nossas vidas, amém? Abra comigo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. No capítulo 9 de Atos, nós vamos meditar no versículo, a partir do versículo 32, e hoje o Senhor vai falar sobre saúdes. Saúdes, pastor? Ou saúde só? Não, é plural. Porque muitas vezes as pessoas chegam com várias e diversas enfermidades, que não só física, emocional, psicológica, espiritual, sabe, questão de segurança, de poder, autoridade. E o nosso adversário, Satanás, ele tem trabalhado isso com bastante sutileza, com estratégia, fazendo com que o povo de Deus não avance. Por isso que nós precisamos não somente conhecer, mas prosseguir em conhecer ao Senhor. É fundamental. Não existe estacionamento no mundo espiritual. Eu cheguei até aqui, tá bom, vou esperar Jesus aqui e acabou. Não funciona assim. Nós precisamos avançar. É de glória em glória, amém? A palavra de Deus, ela é clara quando ela fala que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até tornar dia perfeito. A palavra fala assim, Atos 9, 32. Aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, enfermo, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos. 30 aí, continua. E viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos e vamos falar com o Pai. Soberano Deus, eterno, digno e único Senhor. Somente a Ti é a honra, somente a Ti pertence a glória, o louvor e a adoração. Nós estamos nessa noite em nome do Senhor Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, diante da Tua glória e majestade. E necessitamos sim do Teu conselho, da Tua inspiração, da Tua instrução, do Teu toque, da Tua visitação nessa noite. Pai querido, eu não tenho nada de mim mesmo para falar aos Teus filhos, mas o Teu Espírito Santo tem para falar para nós. Então fala conosco, Senhor, nessa noite. Senhor, que a Tua noiva possa sair daqui cheia da Tua presença, transformada, curada, sarada, crescendo na graça e no conhecimento. E que nessa noite, Senhor, somente o nome de Jesus Cristo, somente Ele seja glorificado. Te agradecemos já, desde já, pelo milagre, hoje e eternamente. Você que crê, diga amém. Você que concorda, diga graças a Deus. Agora você pode tomar o teu assento, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que a irmã colocasse para mim Mateus 8,16, e nós vamos trabalhar nesse contexto, amém? Sobre saúdes. E a primeira saúde que Deus quer tratar conosco nessa noite, a primeira de todas, porque precisamos entender que Deus, Ele criou primeiro os céus e a terra. A palavra de Deus diz aqui, Mateus, você vai olhar, essa pessoa que está do seu lado agora, você não vai deixar ela conversar com você. Por quê? Porque agora Deus vai falar com você, amém?
Então vamos entender isso. E você vai pegar essa palavra, e essa palavra vai trazer para você a transformação na área em que você precisa, materializando a bênção que você veio buscar. Amém? Cada um que está aqui tem uma realidade diferente, uma necessidade diferente, teve um ímpeto diferente, uma motivação diferente. Isso gerada pelo Espírito Santo de Deus, para que estivesse aqui nessa noite, para receber a palavra de poder. Amém, amados? Então vamos entender isso. A palavra diz assim: chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele com a sua palavra. Há uma tradução que diz assim: meramente com a palavra. Meramente com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Então nessa noite não vai ser diferente. Pela palavra de Deus ministrada, você vai receber. Na verdade, você já recebeu, mas você vai tomar posse para exercitar aquilo que já é seu, por direito, amém? Pastor Sérgio tem pregado em todos os cultos, tem falado, tem nos ensinado claramente, objetivamente, acerca disso. De tomar posse daquilo que já é nosso. Então não basta simplesmente ouvir, é preciso crer, é preciso obedecer. Quando a palavra fala que Abraão ouviu a Deus, isso não estava no âmbito somente da audição, isso estava no âmbito do exercício. Ele ouviu a Deus, ele obedeceu a Deus. Então é isso. Então quando você ouve a palavra, você vai receber essa palavra, amém? Ela vai entrar no teu espírito, tem que entrar no teu espírito e fundamentar ali uma base sólida, que não há demônios, não há adversidade, não há obstáculos que possa impedir. Amém, amados? É pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos caminhar nesse entendimento. Não basta ouvir, mas tem que cair no coração. Tem que realmente fundamentar, amém? Então é dentro disso que nós vamos trabalhar. Veja bem, nós vamos trabalhar sobre alguns pontos aqui. Saúde, não é? No espírito, saúde na visão celestial, saúde na identidade, saúde na segurança, saúde de poder, saúde física e a última de todas, a financeira. Interessante que alguns eles invertem, eles querem primeiro as coisas, a saúde financeira. Eu quero ir para a igreja e receber as bênçãos na área financeira. Mas Deus, ele é Deus não só de ordem, mas é como ele é Deus também de prioridades. Vamos entender isso. Diga para o seu vizinho que está do lado, para o seu irmão que está do lado, diga assim: Deus é Deus de ordem e de prioridades. Então, voltando lá, onde nós estávamos em Atos, não é? Para a gente caminhar dentro dessa dispensação 9, aqui havia um homem que estava enfermo há 8 anos. E de repente o irmão Enéas, ele era uma pessoa bacana, era uma pessoa, gente finíssima, alguma coisa nesse sentido, e havia nele ali uma paralisia, uma enfermidade. Quantas pessoas estão vindo à igreja e estão tendo algumas enfermidades em algumas áreas diferentes? Pastor, a minha enfermidade não é física, mas a sua enfermidade, em função de você talvez não ter, não que você não tenha recebido a palavra, talvez você não tenha se posicionado de tal maneira, amém? Então, a minha enfermidade está no âmbito do entendimento, está no âmbito da visão, está no âmbito do esclarecimento, até mesmo de ousadia. Nós precisamos ter esse discernimento para caminhar dentro dessa realidade, porque senão, é como a irmã falou aqui, dos 300 de Gideão. Ora, por que Deus permitiu que fosse só 300? Para que a glória não ficasse para o homem. A glória é totalmente, exclusivamente do Senhor. Ele não divide glória. E aqui nós já recebemos o que tinha, o pastor foi claro no culto de domingo, na Santa Ceia, quando nós precisamos entender, quando ele falou claramente quem somos, o que temos e o quanto podemos. Espera lá, então se eu verdadeiramente creio nessa palavra, esta palavra, ela tem que acontecer na minha vida.
Vamos entender uma coisa: Deus não tem problemas. Ora, se não aconteceu, é porque a palavra diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o problema não está em Deus. Ele não tem problema. Ou eu não estou prosseguindo em conhecer a palavra, ou eu estou errando em alguma área, e aí eu não estou tendo o resultado que preciso. Os irmãos estão entendendo até aqui, em nome do Senhor Jesus? Amém? Amados, esse homem aqui, ele estava paralisado, paralítico. E Pedro, aqui, ele estava passando naquela região, visitando. E Pedro, interessante que aqui, ele fez uma oração muito curta, muito clara e muito rápida. Ele disse simplesmente assim: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E é isso que você vai dizer agora para você. Você vai colocar agora o seu, nesse caso aqui, como se você fosse o Enéas, como se você fosse o próprio Enéas. E vai receber agora do Senhor a saúde. E você vai dizer também na condição de Pedro. Talvez você, na condição de Enéas, tenha alguma paralisia que precisa ser curada. Mas agora, na condição de filho, de quem você é em Cristo Jesus, na mesma Espírito, na mesma autoridade de Pedro, você vai dizer para você: Jesus Cristo me dá saúde. É a mim, Ele me dá saúde. Ele está dando a mim saúde. Qual é a saúde que você precisa nessa noite? Qual é a área da sua vida que está capenga? Vou usar uma linguagem bem simples, bem comum. Mas vamos por ordem. Vamos entender algo em nome do Senhor Jesus. Apocalipse 1, 17, 18. A palavra diz exatamente assim. Olha só. Vamos entender, para a gente caminhar. E o que vive? Jesus falando: fui morto, mas eis que estou vivo, para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. A palavra diz assim, eu gosto da tradução que diz assim: estive morto, mas estou vivo. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele esteve. Por quê? Porque ele pagou a nossa conta. Ele foi sacrifício no nosso lugar. Ele foi levado pelo meu e pelo seu pecado. Aquela cruz não era dele. Aqueles açoites não eram dele. Aquele vitupério não era dele. Aquela vergonha não era dele. Aquele sacrifício não era para ele. Mas ele me substituiu lá naquela cruz. Para quê? Para vencer, para tirar das garras de Satanás ao domínio que ele tinha. Que era exatamente pelo pecado, pela desobediência, levar os homens à morte. Levar os homens a uma distância eterna de Deus. Então, Jesus Cristo de Nazaré, ele pagou a conta. Ele riscou a cédula. Ora, se ele pagou a conta e ele pagou, não é se. Vamos usar uma outra expressão. Pagando ele a conta e riscando a cédula, porque eu haveria de querer outra maneira, outra forma de pagar. Alguém aqui, eu já perguntei uma vez, vou perguntar de novo. Alguém aqui aceitaria pagar uma conta da Celesc do mês passado, que já foi paga? Quem é que aceitaria? Quem é que tem esse ânimo aí? Você? Ninguém? Então, se ele pagou a conta e ele pagou, por que eu deveria pagar? Como o pastor colocou, o preço já foi pago. Para quê? Para que eu tivesse vida e vida com abundância. Precisamos entender isso e caminhar dentro dessa dispensação. Por quê? Porque senão nós não vamos, a gente não vai avançar. A gente vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir e simplesmente vai ficar disso. Então nós precisamos ter esse entendimento. E a palavra de Deus, ela é tão tremenda, ela é tão gloriosa, amados. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Obrigado. Que nós precisamos entender uma coisa. Hebreus, a palavra de Deus aqui em Hebreus, pastor, o senhor está falando do Enéas, da cura do Enéas. Nós estamos trabalhando aqui, vamos entender uma coisa, nós estamos trabalhando aqui primeiro sobre saúde espiritual. Por quê? Porque em função da desobediência,
o homem pecou, e porque pecou, passou o pecado a todos os homens, Adão pecou, logo todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:3, eu não vou lá para ganhar tempo. Romanos 11:32, a palavra é clara, quando ela diz que Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para usar com todos de misericórdia. Então, todos pecaram. A Bíblia é clara, ela diz, nenhum, não há um justo, não há um sequer, não há quem faça o bem, todos se extraviaram, todos se fizeram nulo, é a palavra de Deus. Então veja bem, qual é a primeira preocupação do Pai? É restaurar a comunhão, é restaurar essa condição de filhos. Os irmãos estão entendendo isso? O Senhor, é interessante porque a palavra do Senhor Jesus, ele fala numa determinada situação de um homem que foi curado. Ele disse, olha, você já foi curado, não torne a pecar, amém? Para que te não suceda um mal maior. Mas como? Se ele já tinha sido curado. Se ele foi curado, mas se ele voltasse para o pecado, o que acontecia? Qual seria o mal maior? Ele morreria no pecado e eternamente ele estaria condenado. Então nós precisamos ter esse entendimento. Qual é a prioridade de Deus? A prioridade de Deus, para a gente ser mais claro e objetivo, é a salvação da sua alma. Primeiro ponto. É a primeira saúde que Deus vai tratar conosco. Saúde espiritual. O que diz a palavra de Deus? E vamos lá, coloca para mim, filha, lá, João 1:11 e 12, para a gente caminhar dentro dessa ótica. Amém? Nós estamos falando primeiro de saúde espiritual. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus é clara quando ela diz assim, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ou seja, aqueles que têm o mesmo Espírito. Amém, amados? Estão entendendo? Está ficando claro para vocês? Está claro? Não é? A palavra diz assim, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ele veio para Israel, mas eles não o receberam. Agora, olha o que diz o versículo 12. Mas todos quantos o receberam, todos quantos quiseram receber. Você não é obrigado a receber. Pastor, eu não gostei da pregação, não gostei da palavra, não gostei da mensagem, não gostei disso, não gostei daquilo. Tudo bem. Você não é obrigado a gostar. A palavra, ela é pregada, ela há um portal aberto, o céu está aberto. Se você pega essa palavra, crê nessa palavra e deixa essa palavra cair na terra, no coração, que é a boa terra, ela automaticamente ela vai germinar, vai gerar frutos, vai dar frutos e vai acontecer. Mas cada um vai responder segundo aquilo que bem entende. Será feito segundo a sua fé, cada um segundo a sua fé. E a palavra diz assim, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Preste bem atenção, você não pode ser feito filho de Deus, se não for pelo poder de Deus. Pastor, como é que é isso? Mas basta eu aceitar Jesus. Querido, o Senhor é aquele que opera tudo em todas as coisas. A palavra de Deus em Romanos 2:4, coloca para mim, filho, depois volta aqui para a gente trabalhar. Deus, ele fala comigo assim, irmãos, amém? Ele vai me dando a palavra, o Espírito Santo vai mostrando, é assim que o Senhor trabalha, amém? Romanos 2:4 diz assim, ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência. Você despreza a riqueza de Deus, da sua bondade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus é que te leva ao arrependimento. Então vamos entender uma coisa. Você só está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. O arrependimento é Deus que coloca no seu coração para a conversão. Louco, pastor, quer dizer que até o arrependimento não é meu? Não, nada é meu. A única coisa que eu entro nesse negócio é com o pecado. Só com o pecado. O resto é graça, maravilhosa graça, soberana graça, gloriosa graça de Deus. Amém? Então precisamos, porque para a gente entender que nós não estamos aqui fazendo favor para Deus. Nós estamos aqui porque Ele é bom, em todo tempo Ele é bom, em tudo que Ele faz Ele é bom, e Ele nos separou antes da fundação do mundo. Ele já olhou para você e já estava no escrito de Deus a sua vida. Você não nasceu por acaso, você não chegou aqui porque você quis. É bem verdade
que você teve que se levantar, tomar uma iniciativa, mas isso foi um despertar do Espírito Santo no seu coração, porque muitos foram despertos, mas não vieram, simplesmente viraram as costas. Vocês estão entendendo isso nessa noite, em nome de Jesus? Então, bem-aventurado é aquele que simplesmente se coloca, não é? Então é a graça, é o favor de Deus que nos conduz ao arrependimento. Volta lá para 1:12 para a gente caminhar e fechar esse entendimento com relação à prioridade de Deus. Por quê, pastor César? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Para você ser feito filho de Deus, você precisa tão somente crer que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Que Ele é o seu Boaz, Ele é o seu remidor, que Ele é o seu único e suficiente Salvador, que Ele é o Senhor descido do céu, o Verbo que se fez carne e habitou no nosso meio, cheio de toda a plenitude, de toda a glória de Deus. Amém? Ah, pastor, mas como crerão daquele que nada ouviram? Por isso que a palavra aqui é pregada. Como ouvirão se não há quem pregue? A palavra fala claramente quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Há em você. Quando as pessoas olham aí fora para você, é exatamente isso que elas precisam ver, sem você abrir a boca. Elas precisam olhar para você e ver em você o resplandecer da glória de Deus. Um brilho diferenciado. O pessoal olha e fala, mas essa mulher ali, ela tem um brilho diferente. Ela passa, às vezes, até por um sufoco, está passando por uma dificuldade, aquele homem está passando por um obstáculo, por uma adversidade. Mas é interessante, ele parece que ele tem uma paz diferenciada, ele tem uma alegria diferenciada, e é dentro disso que nós vamos trabalhar nessa noite. Amém? Porque, primeiro, nós precisamos saber quem somos, o que temos e o quanto podemos em Cristo Jesus. A palavra de Deus, então, primeira coisa, então, vamos entender isso. Gênesis 1:1, prioridade. A prioridade de Deus, Jesus veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Amém, queridos? Gênesis 1:1. A palavra de Deus fala, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Ordem, primeiro o céu, depois a terra. Tudo está no céu. O que você precisa está no céu. Amém? Se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Por quê? Porque eu estou dentro de uma prioridade celestial. Deus, Ele é Deus de prioridade. Adianta o Senhor enriquecer você para você ir para o inferno? Não adianta. Então, primeiro Ele vai trabalhar o quê? O teu espírito, salvar a tua alma, trazer você para a condição de filho, de uma comunhão, de uma intimidade com Deus, andar com Ele. Segundo ponto, nós vamos trabalhar aqui sobre questão de visão celestial. Para andar em Cristo é necessário que se tenha essa visão celestial, e essa visão celestial também vem da parte do Senhor, é uma saúde. Por quê? Porque o mundo está enfermo numa cegueira satânica. A palavra de Deus, Paulo fala, eu não vou lá para ganhar tempo, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, também vocês sejam cegados. Assim como foi cegado os olhos da Eva, vocês sejam cegados. Mas em Efésios, e eu quero que a irmã coloque lá para mim, a palavra de Deus, Efésios 1:16, Paulo faz uma oração, dizendo assim, olha que interessante, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Agora olha o que diz o próximo versículo, que tremendo, que glorioso, 17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Continua. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, iluminação, visão celestial. Amém? Visão aberta para aquilo que Deus tem. É isso que nós precisamos pedir para Deus. Pastor, eu estou querendo uma visão natural, eu estou querendo uma visão horizontal, querido. Nós não fomos chamados para andar no horizontal, mas no vertical de Deus, olhando além daquilo que os nossos olhos naturais podem ver. Um dia, Jesus, lá na cura, pode deixar aí, Jesus na cura do cego, perguntaram para os cegos, os fariseus, e dizendo, mas esse homem é pecador, ele não pode fazer essas coisas. Ele diz, olha, se ele é pecador, eu não sei.
Uma coisa eu sei, que eu era cego, que eu não via, que agora eu vejo. Se ele é ou não é, eu não sei. Eu só sei que eu não via e agora eu vejo. Todos nós chegamos diante de Deus como cegos espirituais. Havia uma cegueira. E há uma cegueira nesse mundo. Exatamente por quê? Porque o diabo tem trabalhado nessa cegueira espiritual. Não permitindo que caiam as escamas. Que haja um entendimento, que haja uma visão. E aí então, Jesus, aí questionaram aquele homem, ele disse, olha, aí eles disseram assim, mas você está todo danado aí, você quer ensinar a nós? Não é? De que jeito? E aí então, Jesus disse, eu vim para que aqueles que veem, não veem, passam a ver. E aqueles que veem, sejam cegos. Fariseus disseram o seguinte, você está me chamando de cego? Ele diz, porque vocês dizem que veem, vocês são cegos. Exatamente porque vocês veem com os olhos da religiosidade, com os olhos da carne, com os olhos, esses olhos naturais. Mas nós precisamos ter entendimento de que essa visão, ela vem, é o Senhor que abre o entendimento, é o Senhor que dá clareza. Jesus disse, é claro em João 8,12, não precisa ir lá. Eu sou a luz do mundo, e todo aquele que vem a mim não andará em trevas. Por quê? Porque agora vê. A palavra de Deus, para a gente continuar, diz assim, abra, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha quantas bênçãos tem aqui, não é? Seja a esperança da vossa vocação. Há uma esperança celestial na sua vocação. Há um prêmio, há um galardão, há uma glória, há riquezas de glória na sua herança. Você foi chamado, querido, para fazer a diferença. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. E não é só na glória, não, é aqui, porque nós já temos que reinar em vida. Vocês querem ver como é interessante, como essa palavra, essa questão de visão é interessante? Olha o que diz Atos 9:17. Um dia, esse homem que perseguia a igreja, esse homem que era uma peste, vamos colocar assim, né? Saulo, ele era uma peste, não é? E Ananias até questionou o Senhor, o Ananias estava orando e o Senhor deu uma visão para ele. Por quê? Porque quando você tem intimidade, Deus te dá visão, Deus te dá entendimento, Deus abre o mundo espiritual e te dá clareza. Amém, amados? E o Ananias estava ali orando e o Senhor deu uma visão para Ananias. E Ananias até questionou, mas esse homem tem perseguido, esse homem tem levado cativo, tem encarcerado todos aqueles que professam o teu nome. E aí, então Ananias foi e entrou na casa, impondo as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha que interessante, aqui caíram as escamas dos olhos naturais, e caíram as escamas do entendimento sobrenatural, espiritual. Aquele homem que ficou cego por ter essa experiência nessa estrada de Damasco, a caminho de Damasco, ele foi levado cego fisicamente, ele era cego espiritualmente. Agora abriram, caiu as escamas e ele voltou a enxergar naturalmente, mas abriu-lhe os olhos do entendimento do coração para que ele visse a glória, o resplandecer da glória de Deus. O Senhor quer curar a sua noiva com visão espiritual, inteligência, entendimento. Nós não temos que andar como se não estivéssemos vendo nada, como se não olhássemos para as coisas como todo mundo vê. Você é diferenciado, irmão. Você sabe, é dentro disso que nós precisamos caminhar. E é interessante que Paulo, ele fala diante do rei Agripa, ele diz assim, ô rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Há uma visão celestial para cada um de nós que estamos aqui. O Senhor tem uma visão celestial para Deus.
O Senhor tem uma visão celestial para cada menino, para cada pai de família, para o Lucas, para cada um que está aqui. O Senhor tem uma visão, Ele tem um resplandecer, Ele tem algo diferenciado. Mas é preciso que sejamos sarados nessa área, curados nessa área. Pedindo para o Senhor, Senhor, abra os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da Tua lei. Para que eu possa ver, tira, Senhor, as escamas, tira aquilo que tem sido obstáculo, tira diante de mim dos meus olhos, para que eu possa ver claramente o que o Senhor tem para fazer na minha e através da minha vida. Saúde. E dentro desse contexto, nós vamos trabalhar também essa questão da saúde de identidade. Isso aqui é tremendo, irmão. Muita gente tem sofrido por isso, porque vem para a igreja, recebe Jesus, caminha na fé, mas não tem ideia de quem é. Acha que eu vou passar pela prova, eu tenho que passar pela dificuldade, eu tenho que passar por problemas. Não entenderam ainda que foram feitos filhos de Deus. Você quer ver uma coisa? João, a palavra de Deus em João 14, ela diz algo tremendo. Coloca lá para a gente ver. Aqui o Senhor está falando sobre, curar, tirar essa enfermidade de muitas vezes de cristão, que é cristão, é cheio do poder de Deus e que deveria exercer essa fé, essa condição, e muitas vezes anda na condição de vítima, de coitadinho, de entristecido, amargurado, chateado, tadinho, quando na verdade deveria ser valente. Vamos entender isso? Queridos, eu vou falar alguma coisa para vocês. Josué e Caleb, eles não tiveram o que você tem. O Gideão, que fez em nome do Senhor, e o Senhor, através dele, aquele estrago, não tinha o que você tem. Homens que viveram, Isaías, Jeremias e tantos outros, Ezequiel, não tinha o que você tem. Pastor, o que é que eu tenho? O Espírito Santo dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Você tem que se posicionar como ele. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Você tem que se levantar. A palavra é tremenda porque o Pedro, ele falou lá, eu não preciso ir lá não, mas ele falou, Enéas, Jesus, ele está te dando saúde, levanta. Jesus já te deu saúde, então levanta. Pastor, eu estou precisando de saúde no entendimento dele, já te deu. Eu estou precisando de saúde na área financeira, ele já te deu. Eu estou precisando de saúde no meu casamento, ele já te deu. Mas você tem que se levantar, você tem que exercer, você tem que se posicionar em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? A palavra de Deus aqui diz assim, é João, a palavra de Deus, ali está João, vamos lá, 14, 15 a 21. Vamos do 15 em diante. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. É Jesus falando. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Para quanto tempo? Para quanto tempo? Você já recebeu o Espírito Santo? Então ele está em você, ele habita em você. Ele faz morada em você. Você não é um ratinho correndo do diabo, não. Você não é, e agora ele vai me pegar. Se eu não cuidar, não vai não. Por quê? Porque você foi feito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, amados? Mas é necessário isso aqui, o 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará, e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber esse Espírito. Sabe por quê? Porque não vê, não tem olhos espirituais. O mundo está enfermo no entendimento. Está cegado, amém, amados? O mundo não, porque não vê, nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu tenho, eu sei quem anda comigo. O Senhor, Ele é o meu pastor. E absolutamente nada há de me faltar, nada, Ele não me faltará. E a palavra diz assim, no próximo 18, vê lá, coloca pra gente,
não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Agora, amado, dentro dessa realidade, dentro desse entendimento, amém? Nós precisamos caminhar, por quê? Porque aqui, ó, no próximo versículo 19, vamos até o 21, para você entender. Ainda um pouco que o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Eu vivo e vós vivereis. Eu vivo e vós vivereis. Ah, alguém entendeu? Eu vou repetir. Eu vivo e vós vivereis. Qual é a área que está paralisada, enferma na sua vida? Eu vivo e vocês viverão. Essa área está subjugada. Ela já foi vencida. Amém, amados? E a palavra diz assim, ó, no 20, para a gente caminhar. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isso aqui me deixa assim, ó, folgado. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha só. Meu Deus do céu. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus, irmão. Amém? Um aleluia, bem alto. Continua o 21, para a gente caminhar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Me ajuda a ler ali. Me ajuda a ler ali o restante. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Cristo em vós é a esperança da glória. Você está entendendo isso? Está claro isso? O que é isso, pastor? O senhor está curando agora a sua identidade. Pois é, eu não sabia quem eu era, o que eu tenho, o que eu sou. Eu estou passando por essa vida, não sei. Agora está todo esse problema aí. Estão falando em guerra, estão falando isso, estão falando naquilo. Eu não quero nem saber o que eles estão falando. Eu tenho uma palavra que me garante. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Estou nem um pouco preocupado, estou nem aí. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, que é a minha fé, até o dia final. Você não é peru que vai morrer na véspera, não, meu filho. Pode ficar tranquilo, pode dormir descansado aí, amém? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e o temem e os livra. Não, eu durmo com uma beleza. Porque está brigando, o pau está comendo lá de lá, porque tem isso, tem aquilo. Ué, eu já nasci de novo. Meu nome está escrito na glória. Eu tenho uma coroa de justiça. Para mim, viver é lucro. Morrer é Cristo. Se Ele quiser me levar, vai ser muito melhor do que estar aqui. Amém? Mas se Ele quiser que eu fique aqui, vai ser de fé em fé e de glória em glória. E de poder em poder. Amém? O justo ele viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançamos. É assim que a igreja tem que caminhar. Você está ouvindo quem? Você está ouvindo a voz de quem? Irmão, o Espírito Santo está mandando eu ir lá. Coloca lá João, terceira epístola de João, versículo 2. Quem que fala lá? Vamos ver o que ele diz. Deus é glorioso. Terceira epístola. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha aqui, ó. É para você ir bem em todas as coisas, mínimas coisas. Todas as coisas. É para você ir bem. E que tenha saúde em todas as áreas, assim como vai bem a tua alma. Você nasceu de novo? Quem nasceu de novo aqui? Então a tua alma vai bem. Você tem paz, você tem alegria, você tem descanso. Amém? 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei abalado. Amém? Porque o Senhor é o meu broquel, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha cidadela, meu socorro presente em tempo, mesmo de angústia. Aleluia. E para a gente entender isso, segurança. Nós estamos falando de segurança, amados. Nós estamos falando de identidade agora, não é?
Agora, 1 Coríntios 6,17, a palavra diz assim, vamos ver se é isso, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Vamos ver se é isso. Não é? Na verdade, não. Na verdade, já realmente, 1 Coríntios 3 demanda, não é esse não. Então não é 1 Coríntios. Eu acho que eu errei aqui no texto. Vamos ver aqui, ó. 1 Coríntios 6,17. Não é esse. É a palavra que diz assim, depois de qualquer coisa alguém me ajuda aí. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Você está unido com o Senhor? Você é um espírito com ele. Amém? 1 Coríntios 6,17. É isso mesmo, né? Amém? Sei que eu tinha errado, mas olha só que tremendo. Você tem se ajuntado com o Senhor? Pastor, como é que eu vou me ajuntar com o Senhor? Quando eu ando com a palavra. Quando eu ouço a voz do Espírito. Eu sou um espírito com ele, eu vou andar com ele, eu vou caminhar com ele. Amém? Vamos lá, vamos caminhar. Nós falamos então, dessas saúdes, agora eu quero trabalhar numa saúde que é muito interessante. Questão de segurança e garantia. Para você saber que você tem segurança, você tem a realeza de Deus, a garantia de Deus, o domínio e o equilíbrio. É para você andar em equilíbrio, em garantia. Folgado nessa terra aqui, ó. Tranquilo nessa terra aqui, ó. Amém? A palavra de Deus lá em Colossenses 1, 12. O que diz lá pra gente? Colossenses 1, 12. Vamos lá. Glória a Deus. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Continua. E Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então entenda isso. Você foi feito idôneo. Amém? Você foi justificado, você foi remido, você foi resgatado, você foi arrancado de um império de trevas. Império é abaixo de reino, reino é superior ao império. Você estava no império de trevas, diabo, Satanás, ele deitava e rolava, ele te entristecia, te amargurava, te chateava, te desanimava, te colocava para baixo, dizia para você que você não era nada, que você tinha que se matar, que a vida não tem jeito para você, fazia de você gato sapato, amém? Mas sabe o que aconteceu? Jesus veio, pegou você e resgatou, tirou você debaixo das garras do diabo, debaixo de um império de medo, de escravidão, de cansaço, de derrota, e te transportou para o reino do Filho do seu amor. E o reino está acima, e é de cima que você tem que olhar. Se você quiser olhar Satanás, você tem que olhar para os teus pés, porque ele está debaixo dos teus pés. Ou você esqueceu que você é corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça da igreja. Onde está Cristo nesse momento? Me ajude aí, vocês que conhecem a palavra. Onde Cristo está nesse momento? Ele está à destra, à direita do Pai. Ele é a cabeça. E você já viu o cabeça andar sem corpo? E se o cabeça está à direita, o corpo está à direita juntamente com ele. É lá que você está espiritualmente. Por que medo? Pastor, mas podem matar o corpo. Pode até matar o corpo, mas a alma, ninguém pode fazer absolutamente nada com isso. Jesus diz, antes temei aquele que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Estão entendendo isso nessa noite em nome de Jesus? Saúde na segurança, é para você andar com segurança. É para você andar firmado, de cabeça erguida, levante essa cabeça e anda de cabeça erguida. Aqueles meninos do Saul, porque Saul era um covarde, um medroso, um mentiroso, se preocupava muito mais com a coroa do que com o reino, era tudo grandão, era tudo um soldadão, tudo forte, tudo cheio de razão, mas era tudo medroso. E eles olhavam para Golias e olhavam para o tamanho do Golias. Muitas pessoas estão olhando para os problemas, colocando ele numa condição maior do que ele é. Vou repetir. Você está olhando de baixo para cima, é para você olhar de cima para baixo, e não é para você olhar como olhava os soldados de Saul, é para você olhar como Davi olhava. Davi era menor do que qualquer um dos seus irmãos, ele era o caçula, mas ele tinha uma garantia, ele tinha uma certeza, havia uma circuncisão nele, havia uma aliança nele,
havia uma unção sobre ele, havia uma autoridade, havia um poder, então ele tinha segurança, e quando ele chegou, ele disse: quem é esse grandalhão aí, esse incircunciso, para ofender o exército do Deus vivo? Ele transferiu o negócio para Deus, ele não tentou matar no peito, não. Quem que é esse aí que está falando bobagem? Primeiro que ele não tem aliança, ele é um incircunciso. E hoje, Deus vai entregar ele na minha mão, e ele vai saber que há Deus em Israel. Se Davi, naquela velha aliança, tinha esse poder, essa autoridade, essa fé, imagina você que está vinculado no sangue do Cordeiro vivo. Não tem lógica, meu irmão. Não tem cabimento crente andar aí de cabisbaixo, chateado, entristecido, amargurado. Não tem cabimento. Levanta. Ô Enéas, Jesus te dá saúde. Não interessa qual é a área. Você está paralítico, Enéas. Ele está te dando saúde. Levanta, pega essa tua cama aí, carca fora. Porque você já está curado. Eu disse que você já está curado. Você recebe essa cura nessa noite, em nome de Jesus? Amém, amados? Poxa, pastor, então é desse jeito mesmo? Aqui está falando, é o que está escrito, Colossenses 1,12, lê o 14, bota o 14 ali. Olha o que diz o 14, para a gente caminhar e ir para o final. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Não há condenação para você, querido. Não há acusação. Quando Deus olha para você, sabe, ele vê alguém justificado no sangue do Cordeiro vivo. Você é filho, você não é qualquer um, você não é bastardo. Você é herdeiro. Você é herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Você entendeu essa palavra nessa noite? Então, para a gente terminar, nós vamos agora caminhar rapidamente, falar sobre a autoridade. Jesus, ele te deu saúde de autoridade. Saúde espiritual de poder e autoridade. Ele te deu poder e autoridade. Entenda isso. É mesmo, pastor? É. Você quer ver uma coisa? Olha só o que diz a palavra Mateus 28, 18. Primeiro Mateus 28, 18. Estamos caminhando para o final já. Amém? Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder, aonde? No céu e na terra. Espera lá. Jesus Cristo mora em mim? Sim ou não? Ele mora em você? Responde isso aí. Sim ou não? Tá bom. Foi dado para Jesus todo o poder no céu e na terra. E para você? Foi dado para Jesus todo o poder no céu e na terra. E para você? Ué, ele não mora em você? Ele não habita em você? Ele não está em você? Então, se foi dado a ele, é transferido a você. É dado a você. Você é co-herdeiro. Você recebeu juntamente. Amém, amados? Olha o que diz pastor, eu quero, fundamenta mais isso. Lucas 10, 16, vamos lá. Para a gente rápido caminhar para o final, que eu entendo que o Espírito Santo já está terminando, já está falando com você. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Entenda isso. Quem recebe você como sendo de Cristo, recebe o próprio Cristo. Quem rejeita você como sendo de Cristo, rejeita o próprio Cristo. Estão entendendo isso? Amém? Então, se uma pessoa não te recebe e você vê em nome do Senhor Jesus, dentro de uma oração, de uma direção do Espírito Santo, ele não está recebendo César. Ele não está deixando de receber o irmão Murilo. Não, ele está deixando de receber a Cristo. O problema dele não é comigo, é com Deus. O problema dele. Amém? Eu vou fazer o que tem que fazer. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Rejeita o próprio Pai. Continua. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Eles descobriram aqui o poder, a autoridade. Eles ficaram assim, sabe, atônitos, ficaram, sabe, oxa, que alegria, que tremendo isso, que maravilhoso isso. Né? Aí, olha só que interessante, continua. E disse-lhes, Jesus: eu vi a Satanás como um raio cair do céu.
Aleluia. E eis que vos dou o quê? Eis que vos dou o quê? Poder. Não precisa ir lá. Atos 1:8 diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você foi revestido de poder. É mesmo, pastor? É! Pronto, acabou, não precisa conversa. É, fim de papo. Eis que vos dou o quê? Poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vamos parar com essa coisa de medo. Eu estou com medo porque vai ter uma retaliação, porque o inimigo vai ficar bravo, e se ele ficar bravo, ele já não gosta de você desde que você nasceu. Ele nunca gostou, não é agora que ele vai gostar. Entendeu? Então pode parar com essa bobagem aí. Se você pudesse, ele tinha te matado já antes de você nascer. Porque ele sabia, não é quem você seria. Mas não, o Senhor te guardou. O Senhor te guardou quando você não conhecia Jesus. Por que agora que você conhece, que você tem o Espírito Santo, você vai morrer? De bobagem, você é inteligente. Quem é que trouxe o cérebro aí? Se quando eu era pecador, inimigo da cruz de Cristo, o diabo tentou de matar de trás para frente, de cima para baixo, tudo que é jeito. Ele não conseguiu porque Deus não deixou. Vai deixar agora? Pode parar com isso. Eu dou poder para vocês. Vocês receberam autoridade. E nada vos fará dano algum. Nada é nada. Pronto, vamos parar com essa religiosidade de achar, se eu fizer a obra de Deus, o bicho vai ficar bravo. Que dane-se. Que fique. Amém? Continua no 20. Aleluia. Mas não vos alegreis, porque vocês vos sujeitam o Espírito. A alegria de vocês não deve ser essa. Não deve ser essa. Sabe por quê? Vos sujeite os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no céu. Querido, essa é a minha maior alegria. O que eu posso querer mais de Deus? Não, mas eu preciso de um carro 2025. Eu preciso de uma geladeira de aço escovado. Eu preciso mais, que eu não preciso de coisa nenhuma. Eu preciso descansar no Senhor, esperar nele. Meu nome está escrito na glória. Amém? Eu sou filho. Qual é o filho aqui? Quem é que... Quantos pais tem aqui? Levanta a mão quem é pai. Aí, glória a Deus. A mãe agora, quem é mãe? Levanta a mão quem é mãe. O seu filho precisa pedir para você para abrir geladeira? Não, né? Precisa não, né? Por quê? Porque ele tem liberdade. Mas por que ele tem liberdade? Porque ele é filho. Há uma geladeira lá no céu, cheia de bênçãos para você. Vai, entra e abre e participa. Festa. Faz a festa. Amém? Aí, no 20. Glória a Deus. Estão entendendo a palavra de Deus nessa noite? Amém, amados? A palavra de Deus, Isaías 61, 4, para a gente caminhar, ela diz assim, olha só, que tremendo, não é? Isso é para você, Isaías 61, 1 até o versículo 4, para fundamentar isso. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, agora ele está dentro de mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha o que o Espírito do Senhor fez com você. Volta lá, só para a gente fundamentar isso. Olha o que Deus fez com você. Te ungiu para pregar. Antes você precisava ouvir. Você precisava receber. Não, agora você vai pregar. Por quê? Porque você vai testemunhar o que Deus fez com você. Você vai falar aquilo que o Senhor já fez. Amém? É isso. E me enviou, aos mansos, me enviou a restaurar os contritos de coração. Você vai trazer a cura. Como assim, pastor? O Espírito Santo mora dentro de você. Cristo em você é a esperança da glória. Mas tem alguém enfermo aqui, nós vamos orar. E ela vai ser curada. Vai ser restaurada em nome de Jesus. Meramente pela sua palavra, Ele os curou. Você está sendo curado nessa noite, meramente pela palavra. Simples assim. Mas então o que eu preciso? Eu preciso crer nessa palavra, trazer no meu espírito e falar, é minha, e eu não largo. Satanás, diabo, você que estava aí fazendo gracinha, vai para o inferno com essa enfermidade, com essa sua brincadeira, porque não tem mais papo para você não. Eu sei quem é Deus na minha vida. Pronto. É como aquela mulher, para nós orarmos, que não sabia ler nem escrever, e ela era muito simples.
E ela trabalhava, ela limpava a casa e tal, e ela chegou na igreja para fazer a sua profissão de fé. E aí o pastor batista, né, teólogo, ensaiou lá 3 perguntas para ela. Dizendo: irmã, eu quero saber a respeito da alma e não sei o que e tal. Ela não soube responder. Irmã, eu quero saber. Ela falou: pastor, eu quero falar com o senhor, eu não sei responder nada do que o senhor está me perguntando. A senhora crê em Jesus? E por que a senhora crê em Jesus? Eu creio em Jesus porque eu creio e pronto. Foi a resposta dela. Por que a senhora crê? Eu creio porque eu creio e pronto. Resposta de criança. E é isso que Deus quer de nós. Deus, muitas vezes, às vezes nós ficamos floreando as coisas. Eu preciso de uma teologia, eu preciso de uma teoria, eu preciso de exegese, eu preciso de mais isso, eu preciso simplesmente de ter uma posição definida, afirmada, objetiva, clara e acabou. Eu creio porque creio e não sei explicar também porque creio. Pronto. Ponto final. Acabou. Vai fazer o quê com uma mulher dessa? Então batiza logo, porque ela crê e pronto, e vamos continuar, que a banda... É assim que tem que ser. Amém, amados? Então, veja bem, vamos para o 2, para a gente continuar. E apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. 3, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Deus não é glorificado em enfermidades. Deus é glorificado na cura, na saúde. Deus não é glorificado na pobreza. Não. Mas eu tenho... Não, ele se fez pobre, se fez, porque não era, para nos enriquecer. Amém? É dentro dessa... então eu tenho que ter ambição, correr? Não, eu tenho que andar na presença de Deus. Por quê? Porque ele vai trabalhar isso com a gente. Primeiro, ele cuida do espírito, da alma, e aí ele vai trabalhando pontos na nossa vida para que haja equilíbrio. Prosperidade não é ter tudo. Prosperidade é não ter falta de absolutamente nada. Então nós precisamos entender sobre, sabe, pastor, para mim ter uma vida próspera, eu preciso ter uma vida próspera na minha vida com Deus, na comunhão com o Espírito Santo, amém? Na comunhão com a igreja, no andar com os irmãos, vivendo uma vida digna, uma vida correta, uma vida simples, dentro de uma direção espiritual, e em todas as coisas o Senhor tem me acrescentado. Por quê? Porque é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Então, nós temos que andar dentro dessa realidade. Amém? E aí sim nós vamos cumprir o desígnio do coração de Deus. Os irmãos entenderam essa palavra nessa noite, em nome de Jesus? Amém? Então, pastor, mas eu queria... Mas eu preciso de uma cura física. Não tem problema, irmão. Cura física, você precisa entender uma coisa, que você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Efésios 1:3. Você já foi abençoado, amém? Olha só o que diz Êxodo, só para você entender, lá na Velha Aliança, Êxodo 15:26, a palavra de Deus ela é tremenda, ela diz exatamente assim, e disse: se ouvides atento a voz do Senhor teu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Quer mais garantia do que isso? Quer mais plenitude do que isso? Pastor, eu precisava de um pouco mais de Deus. 1 Pedro 2,4, coloca lá. Você não vai ter enfermidade nenhuma, porque Deus é Deus que sara, Deus é Deus que cura, Deus é Deus que mata, Deus é Deus que faz viver. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Amém? A palavra diz assim: chegando-vos para Ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Deixa eu ver, 1 Pedro aqui, 2,24, irmã, eu acho que eu errei no falar. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver a justiça, a sua justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Foste sarado. Esse foste está em que tempo? Passado, não é? Quando é que você foi sarado, irmão?
há 2000 anos atrás, lá quando Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário, e ele levantou e dizendo para o Senhor, Tetelestai, está consumado. Ali ele consumou a sua saúde em todos os âmbitos, em todas as áreas, em todo o tempo. Amém, queridos? Que essa palavra, que Deus possa falar mais no seu coração. Ah, pastor, quer dizer então que eu fui curado? Foi, Salmo 103:3. Coloca ali para mim, minha irmã, para a gente orar e agradecer a Deus por essa noite gloriosa. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Salmo 103:3. O que diz a palavra de Deus ali? É Davi falando, né? Amém? Glória a Deus. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, Jesus, e sara todas as tuas enfermidades. Amém? Por isso ele começa dizendo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém? Então que a gente possa se levantar, assim como aquele homem, assim como Enéas se levantou e todo o povo se converteu. Por que o povo se converteu? Porque Enéas recebeu a palavra de poder. Por ter recebido a palavra de poder, crido na palavra de poder, houve uma operação sobrenatural. E todos viram, e através da vida dele, muitas pessoas se voltaram para o Senhor. E é assim que vai acontecer através da sua vida. Sabe, às vezes o seu familiar pensa assim: poxa, ele está precisando, eu gostaria que você ficasse em pé em nome de Jesus, nós vamos orar. Ele está precisando de ser curado no relacionamento conjugal, não é? E ele está com uma dificuldade, então as pessoas vão ver que você foi curado nessa área. Por quê? Porque Jesus te dá saúde nessa área. Poxa, pastor, eu estava precisando de saúde, sabe, na área emocional, na área, sabe, financeira, em todos os âmbitos. E as pessoas vão olhar e vão dizer assim: poxa, eu conheci aquele homem lá nessa área, aquela mulher lá nessa área, aquela menina nessa área, como uma pessoa derrotada nessa área, paralisada nessa área. Mas Jesus entrou na vida dessa mulher, dessa menina, desse jovem, desse homem, e deu saúde para ele. Eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Esse Jesus é precioso demais, ele é maravilhoso demais. Então, meu amigo, meu irmão, meu amado, entenda uma coisa nessa noite. Todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. E quando a gente chega diante de Deus com verdade, se tem uma coisa que Deus olha, é a sinceridade do nosso coração. Amém? Se você é sincero com Deus. Mas eu não sei ler direito, eu não sei orar, eu não sei pregar. A Ana também não sabia. A Ana, a oração dela era como de bêbada. Mas havia no coração dela um temor, havia no coração dela uma busca, havia no coração dela um quebrantamento que o sacerdote desviado achava até que ela era desviada também. Não, mas era amargura de espírito. Porque quando você chega diante de Deus, não importa a enfermidade, e você rasga o seu coração diante do Pai, Ele é soberano, Ele olha para você e fala: eu estou te curando nessa noite. Como aquela mulher que chega e dizendo: se tão somente eu tocar nele, eu vou ficar sã. E em meio a uma multidão, estava lá caminhando, sabe-se lá por quê? Porque talvez queria mais pães, multiplicação disso e daquilo. Aquela mulher veio e toca no Senhor Jesus com aquela fé. E é interessante que Jesus para e diz: alguém me tocou. Mas como se todos tocaram? Mas alguém me tocou, de maneira que em mim saiu virtude. Se nessa noite você pegar essa palavra de poder, essa palavra que o Espírito Santo está direcionando para você, também tem virtude para a sua vida, tem poder para a tua vida, tem unção para a tua vida. Você é filho, você é amado, você não está aqui por acaso. Os teus dias se cumprirão todos, porque o Senhor, Ele formou, Ele conhece a batida do teu coração, Ele sabe o mais íntimo aí do teu espírito, Ele sabe a tristeza,
Ele sabe talvez a vergonha, a depressão, o desânimo. Ele sabe como é que você chegou aqui. Mas Ele está aqui. E Ele está aqui para te dar saúde. Ele está aqui para responder ao teu clamor. Não deixa que passe de você essa glória. Não deixe que passe de você, sabe, esse favor dos céus. Porque um dia de favor de Deus vale mais do que a vida toda. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nessa noite. Eu sinto a unção de Deus nessa noite. E o Senhor está curando você nessa área em que o diabo te paralisou por falta de entendimento, por falta de ousadia. Porque até para a cura tem que ter ousadia. Aquela mulher foi ousada. Ela poderia ter sido apedrejada, mas ela foi ousada. Ou você acha que Bartimeu não foi ousado? Ou você acha que a mulher cananeia não foi ousada? É isso. Deus quer ver homens e mulheres ousados, não mórbidos, não pessoas que simplesmente aceitam de tudo, de qualquer jeito. Não, tá bom assim, tá bom coisa nenhuma. Se eu tenho o melhor de Deus, eu vou viver o melhor de Deus. Se Ele realmente pagou a conta e Ele pagou, então eu vou usufruir daquilo que é meu por direito. Você não é mendigo espiritual. Você é filho do Pai. Um Pai que te ama. Aleluias. Oh, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo.